estudado esses textos com esta perspectiva, observando como é que Paulo decidia as coisas. Como é que ele decidia para que cidade ele deveria ir? Para quanto tempo ele deveria ficar? Como é que ele fazia as suas opções? E como pastor, já vi tantas perguntas: pastor, será que eu devo seguir essa carreira, esse curso? Será que eu devo casar com essa pessoa? Será que eu devo me mudar de cidade? Qual é a escolha? Será que essa porta é de Deus ou não é de Deus? O que eu faço? Então eu vou mostrar alguns textos bíblicos aqui para vocês, que nos ensinam isso, à luz do ministério do apóstolo Paulo. Primeiro é Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E se você tiver caneta e papel, eu recomendo que você anote os 5 princípios que eu vou apontar hoje aqui. 5 princípios para fazer as escolhas certas, para tomar as decisões acertadas, para discernir as portas certas que a gente deve entrar na vida. Atos capítulo 16, do verso 1 a 10. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O verso 1 até o verso 3 desse capítulo 16 vai nos ensinar o seguinte: primeiro, abra as portas que dependem de você. Abra as portas que dependem de você. Aquilo que Deus colocou, que depende de você, você pode, você deve abrir essas portas. Onde é que está isso no texto? Isso aqui é um negócio muito impressionante também, porque observe o que aconteceu. Paulo encontrou Timóteo, um jovem crente, discípulo. A mãe de Timóteo era judia de Israel, o pai era grego. Significava que Timóteo não tinha sido circuncidado. A circuncisão era a marca de todo judeu. Agora, se você ler Gálatas capítulo 5, versículo 2, você vai ver Paulo falando que os irmãos da Galácia não deveriam se circuncidar. Paulo diz lá: se vocês se circuncidarem, Cristo de nada valerá para vocês. Lá em Gálatas ele está dizendo que eles não devem praticar circuncisão. Aqui diz que ele pegou Timóteo e circuncidou Timóteo. Aí você fala assim: será que tem uma contradição na vida do apóstolo? Será que ele mudou de ideia? Ou será que o contexto explica o texto? O contexto do seu ensino vai nos explicar o que Paulo está dizendo. Lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas,
os cristãos da Galácia estavam sendo ensinados que se eles não circuncidarem, eles não seriam salvos. Que para ser salvo, somente crer em Cristo não era suficiente. Então, eles tinham que ser circuncidados para serem salvos. E Paulo diz, olha, se vocês circuncidarem com essa fé, com essa compreensão, com essa substituição de Cristo pela circuncisão, Cristo de nada vos valerá, porque vocês estão trocando Cristo pelo ritual farisaico, judaico, legalista da circuncisão. Então Paulo está dizendo, olha, se a circuncisão for a motivação para a salvação, você não pode circuncidar. Agora aqui em Atos, Paulo está fazendo o contrário. Paulo sabe que a circuncisão não tem valor nenhum. Ele sabe que a circuncisão não ajuda na salvação, não salva. Ele já sabe que a circuncisão é no coração. Mas ele está levando Timóteo como companheiro da viagem para pregar o evangelho. E se Timóteo não for circuncidado, ele vai sofrer uma oposição muito grande dos judeus cristãos, dos judeus daquela terra. E o texto diz aqui, Paulo circuncidou por causa dos judeus, não por causa da salvação. Não por causa que precisava ser circuncidado para ser salvo, mas simplesmente como uma porta que ele não queria deixar fechada para Timóteo, para quando Timóteo pregar, os judeus o ouvissem. Quando Timóteo fosse evangelizar, os judeus abrissem a mente para ouvi-lo. Então ele praticou a circuncisão, sabendo que aquilo não significava nada do ponto de vista espiritual, mas era uma porta que ele estava abrindo para evangelizar. Se você abrir 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver a filosofia do apóstolo Paulo assim, eu me fiz gentil com os gentios, eu me fiz judeus com os judeus, eu me fiz conforme o costume deles, para ganhar alguns para Jesus, para evangelizá-los, para que eles sejam salvos. Então, eu me adaptei, e aí Paulo ensina um princípio nisso daí, né? Que a gente tem que ser firme naquilo que é essencial, naquilo que tem a ver com a salvação, mas nas coisas que não são essenciais, nós podemos ser flexíveis. Então a irmã, eu já contei aqui, a irmã ligou de outra cidade, pastor, eu fui batizada na igreja presbiteriana, hoje eu estou numa outra igreja. E para participar, eu quero trabalhar na igreja, eu tenho que ser batizada de novo. Eu devo ser batizado ou não, pastor? O que eu faço? Falou assim, você acredita que o batismo seu é válido, é único, que você já está salvo? Eu creio nisso. Eu já falei para essa igreja aqui que eu creio, mas pelo regulamento da igreja, eles falaram que pelo regulamento eu preciso ser batizado de novo. Então eu falei, irmã, se diante de Deus a senhora sabe que o batismo é um só, foi batizado em nome do Pai e do Filho, pode batizar por causa dos judeus, por causa dos regulamentos humanos, porque Deus sabe a intenção do seu coração. Quando Jesus chegou diante de João Batista, e João Batista falou, por que você quer ser batizado? Você não precisa, Jesus. Eu que tenho que ser batizado. Jesus falou, para que se cumpra a justiça, para que a gente pratique tudo certo, para que a gente faça o que tem que ser feito, de acordo com a lei. Jesus foi batizado, mesmo sabendo que aquilo ali não tinha nenhuma utilidade espiritual, que Jesus não tinha pecado, mas era para se conformar com os seres humanos, para se fazer igual a nós. Ele fez aquilo para se cumprir a justiça. Qual é o princípio que Paulo está ensinando, que Jesus está ensinando? No que depender de você, abra as portas. No que depender da sua sabedoria, do seu discernimento, da sua consciência, não feche as portas, não bloqueie as pessoas, não impeça. Muito pelo contrário, seja sábio. E Paulo está vendo aqui um meio de abrir as portas. Quando José do Egito estava preso, e o faraó o chamou, e ele iria revelar para faraó o significado do sonho do faraó, ele já sabia que Deus ia usá-lo ali para falar com o faraó. Mas o texto bíblico tem um detalhe impressionante.
diz que quando José saiu da prisão, tem um versículo que diz assim, e José fez a barba. E José fez a barba. Ele vai comparecer diante do homem mais poderoso da terra. Ele tem a iluminação de Deus, mas ele sabe que a oportunidade que ele tem, que Deus está dando, e ele vai se apresentar da melhor maneira, da maneira mais adequada. Quanta gente fecha portas, quanta gente impede as oportunidades, quantas pessoas criam problemas de coisas indiferentes, coisas que não são essenciais, coisas que não são fundamentais à vida. A pessoa cria uma barreira, cria um impedimento, não aproveita, não cria a oportunidade. Paulo está falando, Timóteo, vamos abrir essa porta dos judeus. Não custa nada você ser circuncidado, não custa nada a gente se adaptar nisso daqui. A gente sabe que aos olhos de Deus isso não faz diferença. A gente conhece o seu coração, o meu coração, a gente foi lavado pelo sangue de Jesus, mas não custa se adaptar. Quantas pessoas criam problemas, bloqueiam? Quantos jovens dizem assim, vou fazer uma entrevista de emprego e vai lá de qualquer jeito? Quantas pessoas se apresentam no ministério de Deus de qualquer maneira? Quantas pessoas criam rixas, brigas, por coisas estúpidas? Quantas pessoas quebram relacionamentos por bobagens? Quanta gente briga no WhatsApp, sai de grupo do WhatsApp por besteira? Meu Deus do céu, o nível de sensibilidade estúpida das pessoas, ou de intolerância burra, está crescendo. Quantas portas são fechadas que nós deveríamos abrir? Um simples uso de bom senso, de sensibilidade, de estratégia, de percepção. De percepção. Paulo viu que a circuncisão ele pode fazer, que o Timóteo vai fazer, que as portas aos judeus vão se abrir, que aquilo não tem significado espiritual nenhum, é apenas uma questão humana. Ele diz, então pertence a mim. Então no que depender de você, abra as portas. Pare de criar caso, de ser rixoso, briguento, pare de brigar por qualquer besteira, de implicar com coisas indiferentes. Na teologia tem um termo que a gente usa que é adiáforas. A maioria das brigas de igrejas, de crentes, são coisas adiáforas, não são pelas coisas essenciais da fé, são pelas coisas periféricas, são pelas coisas que não trazem salvação, são por bobagens, gostos, preferências, coisas dos homens. Paulo diz, no que depender de você, abra as portas. Quantas portas você já fechou por não ser tolerante, não ser sábio, não ser estratégico, não se adaptar, não passar por cima de coisas que não são importantes? Quantas portas você já fechou na sua vida por isso? Pense nisso. Esse é o primeiro princípio. Segundo, do versículo 6 até o 10 do capítulo 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. O que ele está dizendo? Qual que é o princípio aqui? Não fique parado quando as portas não se abrirem. Paulo queria pregar o evangelho, ele vai pregar na Ásia, e o Espírito Santo impede. Vai para Mísia, para Bitínia, e o Espírito de Jesus não permite.
Ele quer pregar, Deus chamou ele para pregar, e ele está indo pregar. Mas o próprio Espírito de Deus falou, não é aqui, depois ele tenta, não é ali, mas ele está indo, ele vai para Troade. Fala, agora eu vou pregar ali. A gente não sabe como o Espírito impediu eles, mas eles estão tentando. Ele foi chamado para pregar e ele vai pregar. Agora o Espírito está impedindo, olha, aqui não vai, mas ele vai para Troade, a Troade ele sonha, e no sonho o varão macedônio fala, passa e vem. Fala, é aqui, mas observe, tem gente, e eu já vi muito isso, fala assim, pastor, eu não faço nada na obra porque eu estou orando para ver o que Deus quer de mim. Pastor, Deus ainda não revelou o que Ele deseja da minha vida, qual é o meu ministério. Eu estou orando já faz uns 30 anos, para descobrir qual é o meu dom na obra de Deus. Então, eu fui fazer isso lá, e aí não deu certo, aí eu desisti, eu parei. A gente não precisa de uma revelação especial de Deus. A palavra já revelou que a gente tem que testemunhar de Cristo, tem que amar o próximo, tem que servir, tem que fazer o bem, tem que ajudar, que a gente tem que manifestar o reino de Deus, onde a gente for, como a gente for. Isso já está revelado. Isso já está revelado, que a gente tem que testemunhar de Cristo, que a gente tem que espalhar o amor dele, o evangelho dele, que a luz dele tem que brilhar através de nós. Isso já está revelado. Então você não precisa de uma revelação para fazer isso. E Paulo tem um chamado, eu vou pregar, ele vai para um lado, não é aqui, eu vou para o outro, não é aqui, eu vou para o outro. Mas ele está tentando, ele está disposto, disponível, insistindo. Ele vai, porque Deus sabe que ele quer fazer isso. Agora, muitas vezes isso é uma desculpa nossa, é uma especulação. Eu queria saber qual o meu lugar na obra de Deus. Deus nunca mandou um anjo, Deus nunca me revelou, não. Tem uma missionária que fez um trabalho extraordinário no meio da Amazônia, no meio dos índios. Tribos do evangelho se converteram, chamada Sophia Miller, uma americana. E um dia entrevistaram ela, traduziu a Bíblia, foi sozinha lá para o meio dos índios, foi um trabalho maravilhoso. E um dia o pessoal foi entrevistar ela e perguntaram para ela assim, quando foi que você ouviu o chamado de Deus para os índios? E ela respondeu, nunca ouvi um chamado de Deus. Os caras ficaram surpresos. Como você saiu dos Estados Unidos, foi para a Amazônia brasileira, evangelizar índio? Você nunca ouviu um chamado? Eu nunca ouvi um chamado. Eu li uma ordem de Jesus e eu obedeci. Ele mandou pregar o evangelho. E eu fui pregar onde Jesus não era conhecido, na tribo indígena. Eu li uma ordem e eu obedeci. Uau! Uau! Eu li uma ordem e obedeci, não foi nada assim. Eu li, Jesus mandou, eu vou pregar onde é que mais precisa. É nos índios que não tem evangelho, não tem Bíblia, não tem tradução, é para lá que eu vou. E ela foi e fez um trabalho impressionante, extraordinário. Um tempo atrás eu li a revista Veja, há alguns anos, e eles falavam de uma tribo indígena, que uma ala da tribo tinha suicídio, tinha alcoolismo, tinha morte, e a outra ala, os índios eram saudáveis, os índios viviam bem, e a revista Veja falou, e essa ala aqui é a ala que ouviu a missionária Sophia Miller, creu, e hoje eles são crentes. A revista falando do trabalho dessa mulher que entrou aqui, evangelizou, ela leu a ordem e foi e obedeceu. Então, às vezes, esse negócio da vontade de Deus surge como uma desculpa. Uma desculpa. Quando Deus quiser me usar, Ele vai falar comigo. Quando Deus quiser me usar na obra, o anjo vai bater lá na minha porta e falar assim, varão, estou te chamando, né? Às vezes faz isso, como fez aqui. Às vezes faz num sonho, quando é algo específico, direcionado. Mas enquanto você não está sabendo, não fique parado. Não fique parado, sirva a Deus, sirva o próximo, ame ao Senhor, faça o bem, os da sua volta, a sua casa, a sua família, todos à sua volta, mas não fique parado. Quando você não tem uma clareza específica, sirva a Deus aquilo que está te fazendo. Agora, terceiro princípio, quando Deus abrir uma porta específica, entre imediatamente. Versículo 9,
à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: nem é um sonho, é uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, olha o que vem na frente, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Se Deus colocou algo específico, se Deus falou algo, direcionou você e falou: olha, faça isso, ajude nessa causa, ajude essa pessoa, vá falar com aquele seu vizinho, vá falar com aquele seu parente, que há 5 anos você não conversa com ele. Se o Espírito Santo toca no seu coração, fala assim: vai se reconciliar, ou fala assim: vai fazer uma visita no hospital, que aquela pessoa lá está à beira da morte, se você não for hoje, pode ser tarde, e o Espírito Santo fala com você. Não deixe para outro dia. Não deixe, isso é uma coisa que eu aprendi no ministério. Logo no início do ministério, alguém falou: pastor, vai visitar a fulana lá que está no hospital. E eu falei: amanhã eu vou. E ela morreu naquele dia. Eu nunca mais deixei para amanhã. Vá lá no dia. Vá lá, se o Espírito falou, fulano está precisando, está necessitado, vá hoje. Vá imediatamente, faça o que Deus colocou no seu coração, não procrastine, não deixe para depois, não terceirize. Se o Espírito Santo coloca alguém, algo, uma missão, uma causa, alguém que precisa de você, não fique adiando, é hoje, é já, imediatamente nós partimos, porque Deus mandou, é já, eu vou fazer. Amém. Tem um chamado que eu acho lindo, é um chamado específico na Bíblia. Quando Elias estava perto de subir aos céus, que ele não ia morrer, foi arrebatado, Elias passou e escolheu Eliseu, seu sucessor, profeta que vai ficar no seu lugar. E ele colocou o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu estava trabalhando na roça com as suas juntas de boi, seu arado, seus bois. E o Elias colocou e falou: Eliseu, você sabe o que é isso? E Eliseu falou: eu sei. Então Eliseu falou assim: deixa eu ir dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E o Elias falou: pode ir. E aí tem um detalhe, os detalhes da Bíblia, que Eliseu pegou aqueles bois dele ali, imolou, matou, fez um churrascão para todo mundo, pegou o arado e fez a lenha, e fez um churrasco para todo mundo. O que o Eliseu está dizendo? Deus está me chamando. Toda a minha ligação com o velho, com o passado meu, eu estou terminando, eu não vou voltar mais. Eu não vou mais voltar para a junta de boi. Eu não vou voltar mais para o arado. Eu vou agora, não tem mais volta. Depois que Deus colocou esse chamado, é esse, não tem mais volta. Então pode queimar, Deus colocou o manto e falou: agora vai. E ele foi, e não voltou mais. Então quando Deus coloca assim, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor está me chamando. O Espírito Santo às vezes fala conosco, o Espírito Santo às vezes fala até em sonho com a gente, o Espírito Santo fala no nosso coração, fala na palavra, nos direciona, nos manda, nos impulsiona, está dizendo: vai lá, faz. E eles falam: ah, não, eu tenho aqui uma junta de boi, eu tenho um trabalho aqui para fazer, ou então eu vou fazer, mas na hora, no meu tempo, no meu momento. O texto diz que eles foram imediatamente. O que Deus está chamando para você e você está procrastinando? Eu lembro uma história triste que eu ouvi que um pastor contou uma vez, de um presbítero e um diácono da igreja. Diz que eles brigaram e ficaram com raiva um do outro, e não falavam um com o outro, não falavam, na mesma igreja, com raiva. E um dia, o Espírito Santo falou com aquele irmão, o presbítero falou: você vai lá pedir perdão para o diácono, vocês vão se reconciliar hoje, nesse domingo, vocês não vão participar da ceia brigados. E ele passou o domingo orando, pedindo a graça de Deus, pedindo a ajuda de Deus. E à medida que ele estava se preparando para ir para o culto, ele recebeu a notícia que aquele diácono faleceu repentinamente.
E ali no túmulo aquele irmão chorava muito, porque não tinha tido tempo de reconciliar, de pedir perdão, de abraçar aquele irmão querido. Ele morreu antes dele se reconciliar. Imagine a dor, a tristeza, o remorso, porque não atendeu imediatamente. Quando Deus abrir a porta, entre imediatamente. Quarto princípio. Aí eu quero que você abra em 1 Coríntios 16, verso 9. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Vamos ler o verso 8 e 9. 1 Coríntios 16. Diz assim: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Quarto princípio: portas abertas por Deus não significam facilidade, não significa que vai ser tudo tranquilo e calmo. Paulo diz que na cidade de Éfeso abriu uma grande porta, uma porta oportuna para o ministério, para a pregação, e de fato Éfeso foi uma das cidades que houve um grande avivamento. Dos maiores milagres do Novo Testamento aconteceram em Éfeso. Deus escolheu e agiu poderosamente em Éfeso, mas do mesmo modo como Deus operou, também se levantou ódio, adversários, perseguição, tentativa de bloqueio humano, espiritual, demoníaco contra a obra, e Paulo sabe disso. Então Paulo diz, às vezes a gente, se isso é de Deus, vai ser tudo tranquilo. Não. Nem sempre quando é Deus que está abrindo, colocando diante de você, você faz, tem um obstáculo, não é de Deus. Não. Às vezes são os adversários naturais, as oposições, as dificuldades que vêm. Nem sempre uma porta aberta por Deus significa facilidade. Tem que estar preparado para isso. E o melhor exemplo é Atos capítulo 27, porque Deus tinha falado com Paulo que ele ia pregar em Roma. Então ele apelou para ser julgado pelo imperador. E ele foi mandado de Jerusalém para Cesareia e depois a Roma. E lá o capítulo 27 é uma viagem de navio extremamente atribulada. O navio experimenta uma calmaria, o navio experimenta um tufão, o navio experimenta uma tempestade que eles ficaram dias sem ver a luz do sol, sem ver estrelas, jogados de um lado para o outro. O navio naufragou, eles caíram numa ilha, uma serpente picou o apóstolo Paulo. Então, dentro da vontade de Deus, não significa que vai ser só facilidade, vai ser tudo tranquilo. Paulo passou por tudo isso, mas perseverou em fazer a vontade de Deus, e no meio dessa trajetória, Deus o usou poderosamente. Deus o usou graciosamente. Ele enfrentou tudo aquilo. Aliás, todo navio que Paulo viajou afundou. 3 viagens, todas as 3 naufragaram. Você fala, que homem azarado. Deus está contra ele? Não, Deus está agindo através dele. Então, às vezes a dificuldade não é sinal que Deus não está conosco, é uma porta. Deus está abrindo a porta. O Senhor está colocando aí, mas vai, entra lá. Faça imediatamente isso. Encare o desafio. Confie, obedeça e vá em frente em nome de Jesus. Amém. Quinto e último princípio. Esse princípio aqui são mais 3. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Só para você passar algumas páginas aí. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12, 13 e 14. Três critérios, o último, 3 critérios para você escolher do jeito certo. Veja aí,
2 Coríntios 2, verso 12 a 14. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta, ó a porta de novo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 3 critérios para você escolher, certo? Primeiro, versículo 12, versículo 13. Paz no seu espírito. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Paulo chegou lá, que é outra viagem a Troade. Ele chegou lá, a porta está aberta para ele pregar. Ele vai pregar. A igreja está esperando, o povo está preparado. Mas ele diz, quando eu cheguei lá, eu não tive tranquilidade no meu espírito. Na outra tradução diz, eu não tive paz no meu espírito. Por quê? Porque Paulo está preocupado com a igreja de Corinto. Tito visitou a igreja de Corinto, e Tito vai dar as informações para Paulo, e Paulo está angustiado, querendo saber como estão aqueles irmãos, como está aquela igreja. E daí ele chega lá em Troade, está todo mundo, a porta está aberta, mas ele tem um critério: o meu espírito não está em paz. Eu não estou tranquilo, eu não estou calmo, eu estou angustiado para encontrar Tito. Eu preciso encontrar Tito. Então, a paz, você vai tomar uma decisão. Se você fica insônia, agitado, angustiado, perturbado, siga o que Paulo diz em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Ou seja, o juiz que vai arbitrar, que vai definir, é a paz. Se você tomou uma decisão e não está em paz, não está em paz no seu coração, em paz com sua família, sua esposa, se o seu coração está atribulado, então, opa, pense bem, esse negócio não é de Deus. Pense bem, se você vai fazer algo e seu coração está agitado, está angustiado, opa, a paz é o árbitro, a paz é o juiz, é a paz que define, é a paz de Cristo. Paulo diz, eu cheguei, mas eu não fiquei em paz. Olha aí, tem uma porta aberta, mas eu não estou em paz. Talvez não seja a hora, o momento, a paz no coração. Segundo critério, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles parti para a Macedônia. O que Paulo está dizendo? Olha, o critério é prioridade. Paulo quer pregar o evangelho sempre, mas agora ele tem uma prioridade, a prioridade dele é Tito. Eu preciso encontrar-me com Tito, eu preciso encontrar com meu irmão, e nesse momento ele é a minha prioridade. Você vai tomar uma decisão, qual é a minha prioridade? É a minha família, são os meus filhos, o meu casamento? Qual é a prioridade? É ganhar dinheiro? É ficar rico? É ficar ansioso? É ficar nervoso? Qual é a prioridade nesse momento da vida? Você vai tomar uma decisão. Qual é a prioridade? O que conta mais alto para você? O que importa mais? É o curso? É a pós-graduação? É o casamento? É o filho? É a filha? Qual é a prioridade? Você vai ter mais tempo ou não vai ter tempo? Você vai desfrutar mais, vai andar mais com eles, ou você vai se dedicar a outras coisas? Qual é a prioridade nesse momento? O que você está prejudicando, sacrificando? Paulo diz, olha, nesse momento a prioridade é Tito. É mais do que pregar o evangelho, eu preciso encontrar Tito. Tudo tem o seu tempo determinado, e tem a hora, o momento certo. E qual é o critério? Prioridade. Isso aqui vai me afastar de Deus. Isso vai me afastar da comunhão, isso vai me afastar da igreja, isso vai me afastar do ministério, isso vai me afastar do meu dom, do meu chamado, isso vai me afastar. Qual é a prioridade? Isso vai me afastar dos meus filhos, da minha família. Quanta gente sacrifica o casamento, sacrifica os filhos por causa de uma ambição desmedida.
Quanta gente sacrifica o relacionamento familiar porque tem uma cobiça desmedida e diz, não, mas eu preciso ganhar o pão de cada dia, quando já tem o suficiente, quando já tem o necessário, o básico, já tem aquilo que não sacrifica. Qual é a prioridade da sua vida? E por último, versículo 14, o critério é a intenção do seu coração. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo, se eu não vou pregar em Troade agora, eu sei, eu confio que onde eu for, que lugar que eu andar, Deus sabe que a intenção do meu coração é mostrar Cristo, é espalhar o bom perfume de Cristo, é fazer com que o testemunho de Cristo seja conhecido. Então Paulo diz, Deus vai me abençoar por onde eu for, Deus vai me conduzir em triunfo porque eu confio, e Deus às vezes abençoa mais a intenção do que a ação. Deus abençoa mais a intenção. Qual é a intenção? A intenção é o bom perfume de Cristo espalhar em todo lugar. Então, em qualquer lugar que você for, você vai ser abençoado. Em qualquer trabalho que você trabalhar, você vai ser abençoado, porque Deus abençoa mais a intenção do que necessariamente a ação. A intenção de Paulo em todo lugar, seja em Troade, na Macedônia, em Éfeso, em Corinto, onde eu for, o bom perfume de Cristo vai ser exalado através da minha vida. E Deus diz, Paulo, eu estou contigo, eu abençoo essa intenção do seu coração. Todas as portas vão se abrir na sua vida, em nome de Jesus. E aí Paulo diz, com essa intenção, Deus sempre vai te conduzir em triunfo. Em triunfo. Nós temos um desafio agora como igreja de expandir o nosso projeto social. Há uma necessidade da cidade, um pedido da prefeitura. Precisamos abrir uma creche para atender crianças de 0 a 5 anos. Uma porta grande, uma porta difícil. Eu estava brincando lá, criança pequena, recém-nascida, bebê. E quem responde é o presidente da associação, sou eu. Então, misericórdia, irmãos. Cuidar de bebê é outra coisa. É uma porta grande e oportuna, que Deus está abrindo, é uma necessidade. Mas é um desafio. Há diversidades, uma porta grande. Uma porta grande que Deus está abrindo, que Deus está mostrando para nós. Quase toda semana eu ouço pessoas me falarem de oportunidades. Há oportunidades, as portas nunca estiveram tão abertas para testemunhar, para amar, para servir, para abençoar. Nunca nós vivemos num tempo de portas tão abertas. Deus pode contar com você. Qual é a intenção do seu coração? É ficar rico? É acumular patrimônio? Ou é guardar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói? Qual é a intenção do seu coração? É fazer com que a sua vida exale o amor de Cristo. Você pode até tomar decisões erradas, mas se a sua intenção for Cristo, Deus vai abençoar por causa do seu coração. Podemos até ter dificuldades, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção da nossa alma, de aproveitar essa oportunidade de fazer a obra de Deus da melhor maneira e da melhor forma, em nome de Jesus. Abra as portas que dependem de você. Não fique parado quando as portas não abrirem. Quando Deus abrir, entre imediatamente. Portas abertas não significam facilidade. E 3 critérios para entrar: paz no espírito, prioridades e intenção do coração. Eu preguei hoje de manhã aqui sobre a rainha Esther. E o livro de Esther se resume no texto que Mordecai falou para ela: quem sabe para um momento como esse, uma oportunidade como essa é que Deus te levou como rainha para salvar o povo de Israel da morte e da extinção. Aquele momento foi a oportunidade. Quem sabe Deus te deu algo, Deus te levou, e dizer agora,
É o momento de você ser usado. Agora é a oportunidade que Deus está lhe dando. Quem sabe para um momento como esse é que eu trabalhei na sua vida, e essa é a oportunidade que eu coloco. E a Esther falou: eu creio, eu vou falar com o rei, e Deus usou ela para salvar o seu povo. Deus está nos dando portas abertas. Você vai entrar ou vai ficar esperando? Vamos orar, feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós não queremos perder as oportunidades que o Senhor está nos dando. Vivemos num tempo especial, oportunidades incríveis que nós temos. Nunca na história nós tivemos tanta facilidade de pregar o Evangelho, de divulgar o teu amor e a tua palavra. Nunca no nosso país as portas estiveram tão abertas e as pessoas tão sedentas e necessitadas. Não nos faça ser indiferentes, ó Deus. Não nos faça negligentes. Não nos faça espectadores da tua obra. Não nos faça medrosos e covardes. Livra-nos das nossas desculpas. E dá-nos a sabedoria e a direção do Espírito Santo, para nessa noite colocarmos a nossa vida no teu altar e orarmos devotando a ti a nossa vida, falando: Senhor, eu quero entrar as portas abertas pelo Senhor. Eu quero viver uma vida de protagonista, não de coadjuvante. Eu quero ver a tua ação poderosa na minha vida. Senhor amado, dá-nos as decisões sábias e sobretudo a intenção do nosso coração. Que cada irmão aqui veja a porta aberta na sua família, a porta aberta no seu trabalho. O Senhor abriu uma grande porta. Uma grande porta. Que nós possamos entrar imediatamente com fé. Que o Senhor nos faça crer, confiar, ousar, sonhar, com coragem, Senhor, com coragem. Porque a porta aberta foi nos dada, a porta no céu foi nos dada por Jesus Cristo. E tudo aqui nessa terra passará, mas o que faz a tua vontade permanecerá para sempre. Então, Senhor, usa-nos em nome de Jesus. Usa, Senhor, cada um aqui, ó Deus, nessa obra. Em teu nome que eu peço, eu me consagro diante de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Vou convidar os presbíteros que vêm aqui na frente para nos